3, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Vamos alinhar os nossos ponteiros? Vamos estar bem equiparados com a Palavra de Deus. Vamos buscar conhecer mais a Palavra de Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Vamos estar andando em santidade, alinhados com o Senhor, com o Espírito Santo, com o próprio Senhor Jesus. São tempos difíceis que vivemos, são tempos de tantas mentiras, são tempos de tanta injustiça, são tempos de tantas coisas que nos entristecem. E como viver? E será que sempre foi assim? Como foi a igreja no início? Como foi a igreja no tempo de Atos dos Apóstolos? Bem, nós vamos ver que tudo que estamos vivendo hoje sempre houve sobre a terra. No programa de hoje, conversando sobre Estevão, o diácono Estevão e a inveja dos judeus. A inveja traz a mentira traz acusações e que pode trazer até perseguição e morte. Vamos ver como a igreja se saiu no primeiro século. Vamos conversar sobre o diácono Estevão e a inveja dos judeus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que muitas coisas que nós vemos hoje, nos nossos dias, que nos assustam, que nos entristecem, quando nós vamos às Escrituras, quando nós conferimos com a Palavra de Deus, tudo já estava lá. Tudo já está ali. E no decorrer da história, em toda a humanidade, na história de todas as nações, de todos os tempos, de todas as gerações, nós encontramos sempre lutas, incompreensões, mentiras, complôs, inveja, encontramos perseguição. Sim, nas histórias dos patriarcas, na história da nação de Israel, na história de Atos dos Apóstolos, ou seja, na história da igreja primitiva. Mas nós vamos ver que no início da igreja, muitos sacerdotes havia entre os primeiros discípulos. Vamos ver? Olha, Atos capítulo 6, versículo 7. Lemos assim: Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha o que está dizendo aqui o livro de Atos, no capítulo 6. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. A palavra de Deus ia crescendo, o número de discípulos ia se multiplicando. Mas o interessante é que diz que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitíssimos. Esse muitíssimos aqui no superlativo está nos dando a ideia de muitos. Não meia dúzia, não duas dúzias, mas muitos, considerando o número de sacerdotes. E todos eles moravam em Jerusalém, por estar perto do templo, por causa das festas anuais, nas 3 datas do ano. No primeiro mês do ano, ali estava a festa da Páscoa. No terceiro mês, tinha Pentecostes. No 7º mês, tinha tabernáculos. Eles precisavam estar ali servindo ao sumo sacerdote e ajudando nos sacrifícios de animais. Então, a palavra nos diz que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E olha o que está escrito em Atos 6, 8 e 9. Estevão atrai a inveja dos judeus. Está escrito assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo.
E uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de sabedoria. Tem uma sabedoria que as pessoas não podem resistir. Por isso é que muitas vezes não há o confronto, não há o contraponto de certas coisas espirituais, de certas coisas com o aval do Espírito Santo, com o que as pessoas têm diante de seus olhos. Por exemplo, nós vemos hoje muitos cristãos que creem na teoria da evolução e querem trazer a teoria da evolução para juntá-la com a Bíblia. É o evoteísmo. Não tem jeito, não tem jeito. A mentira não cola com a verdade. É como água e óleo, não se misturam. Você pode até sacudir, pareceu misturar-se. Você parou de sacudir, estão separadinhos. Água e óleo não se misturam. A verdade e a mentira não se misturam, não se misturam. Então, ali estava o Estevão trazendo a verdade das Escrituras. Estevão falando com tanta autoridade que o Espírito Santo lhe dava e as pessoas então, aqueles sacerdotes, aqueles judeus, aqueles conhecedores da lei, estavam assim muito assustados com tanta ousadia, com tanta sabedoria. Estevão era cheio do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem sabedoria. Sabedoria que não tem como contrapor-se. Não tem jeito de juntar a evolução com o criacionismo. Não tem jeito de juntar com a Bíblia. Não tem, simplesmente não tem. E aqui os judeus estavam muito furiosos, porque Estevão ensinava e falava com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta graça. Eles não tinham isto. Eles não sabiam o que era isto, então eles não aceitavam isto em Estevão e tiveram inveja dele. Inveja. O invejoso, o que ele faz? Ele não pode ter o que o outro tem, então o que ele faz? Ele tenta eliminar aquela pessoa. Ele tenta tirá-la da sua frente e ele vai procurar matar esta pessoa. Aqui diz que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e sinais, grandes sinais entre o povo. E a notícia corria, e todo mundo sabia o que estava acontecendo. Ele chegava numa casa, havia um enfermo, uma pessoa moribunda, um cego, um coxo, um aleijado, e ele orava. E as pessoas eram curadas, muitos sinais, muitos prodígios. O nome do Senhor estava sendo glorificado através da vida de Estevão, através dos sinais que ele fazia por ser cheio do Espírito Santo. Não se esqueça, quando estamos cheios do Espírito Santo, vamos atrair a inveja das pessoas. Eles não entendem, eles não aceitam e eles tentam macular, jogar barro, jogar pedra. Eles tentam ofender e, se possível, até matar. Isso aconteceu com Estevão. Aqui diz a palavra que levantaram de algumas sinagogas, sinagoga chamada dos libertos, sinagoga de estrangeiros, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia. E discutiam com Estevão. Fizeram ali uma sabatina, fizeram ali um momento de apertar Estevão para falar da fé judaica, para falar das Escrituras. E eles não podiam contrapor-se com a sabedoria de Estevão. Então, olha como houve a perseguição a Estevão com mentiras. É sempre assim, com mentiras. Quando foram acusar Jesus, levantaram falsas testemunhas. Testemunhas falsas que falaram, ele disse que em 3 dias vai destruir e ele vai levantar o templo. Jesus estava falando do templo do seu corpo. As testemunhas vinham e mentiam, tanto que Pilatos percebeu que por inveja tinham entregado Jesus. E Pilatos disse, não vejo neste homem crime algum digno de morte. Não vejo crime. Olha que Pilatos era um juiz
era um romano, frio, sem nenhuma consideração. Ele disse: vou lavar as minhas mãos, porque eu não vejo neste homem crime algum. Então, em Atos 6, de 11 a 14, nós vamos ver a perseguição a Estevão com mentiras. Está escrito assim: então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Olha só, toda perseguição, ela vai envolver-se com mentiras. Mentiras. Nós vivemos hoje no Brasil um tempo tão singular, um tempo que jamais pensamos que veríamos, mas estamos vendo tudo isso acontecendo aqui, diante dos nossos olhos. Subornaram homens, subornaram pessoas para dizerem: este homem está falando contra Moisés e contra Deus. Olha só, se os cristãos falam contra Moisés, olha só se os cristãos falam contra Deus, de modo algum, de modo algum. Moisés estabelece as raízes, Moisés estabelece a lei, Moisés estabelece o fundamento através de todo o ritual ali mencionado no livro de Levítico, apontando para o Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício de Cristo, apontando que seria necessário sangue inocente ser vertido para ver o perdão dos pecados da humanidade. Jamais Estevão falaria contra Moisés, pois é através de Moisés que Deus revela todo o seu propósito em salvar o homem. Desde o Éden, nós vemos lá o próprio Deus fazendo roupas para Adão e Eva, para cobrir a sua nudez por causa do pecado. Deus sacrificou animais e tirou a pele destes animais. E Deus fez roupas para Adão e Eva, mostrando que para cobrir a nudez do pecado, mostrando que para justificar o homem, mostrando que para o homem não se esconder da presença de Deus, era necessário sangue puro, inocente ser derramado. Então, todo o Antigo Testamento e Moisés no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros que Moisés escreveu, traziam as bases para a fé cristã. Jamais Estevão teria falado isso. Então eles vieram com mentiras. Mentiras. Gente, a mentira é filha do diabo. O diabo é o pai da mentira. Deus não está na mentira. Não tem jeito de ligar a mentira com a palavra de Deus. Nós aí estamos diante de um momento no nosso país em que vão tentar encaixar a mentira dentro da palavra, não tem jeito. Vão tentar justificar a mentira, não tem jeito. A verdade é pura, a verdade é limpa, a verdade é consistente, a verdade tem evidências. Então, sublevaram, trouxeram pessoas para mentirem e acusarem Estevão. Porque para levar Estevão a um júri tinha de ter uma acusação. Qual seria a acusação? Vamos inventar. Ele disse mentiras, ele falou contra o templo, ele falou contra Moisés, ele blasfemou. Então, a palavra diz que sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e pegaram Estevão com violência e o levaram ao sinédrio. O povo, os anciãos e os escribas, os doutores da lei. Eles tinham de arrumar um jeito, queriam ficar livres daquele homem, livres daquela pregação tão consistente, tão verdadeira. E apresentaram falsas testemunhas. Não foi assim com Jesus.
apresentaram falsas testemunhas, falando a mesma coisa, que Jesus estava contra o templo, que Jesus estava contra Moisés, que Jesus estava contra as Escrituras. Mas não tinha jeito de encaixar isto em Jesus. Sabe como Jesus foi condenado? Porque o sumo sacerdote fez Jesus jurar. Ele disse: conjuro-te perante Deus, tu és o Cristo. Ah, Jesus respondeu: tu dizes. E não somente isso, mas vocês verão o Filho do Homem descendo nas nuvens e os anjos do céu sobre ele. Vocês verão. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou. Blasfemou o quê? Ele disse a verdade. Mas a verdade incomoda os mentirosos. A verdade incomoda e os mentirosos tentam ficar livres da verdade. Tentam tirar a verdade da sua frente. Perseguem, mentem e fazem os seus ardis. E foi isso. Então, eles disseram que falsas testemunhas disseram que o Estevão estava falando contra Moisés, contra o templo e dizendo que Jesus destruiria o templo. Não era verdade, mas através disso eles o levaram a julgamento. E um julgamento, assim como o julgamento de Jesus, o julgamento de Jesus foi um julgamento injusto, um julgamento ilegal. Ilegal, porque Jesus não devia nada, assim também Estevão. E Jesus, ele disse para nós que aqueles que quisessem segui-lo, aqueles que fossem seus discípulos, aqueles que quisessem segui-lo, deveriam tomar dia após dia a sua cruz e segui-lo. Tomar a sua cruz e seguir Jesus. Tomar a sua cruz, a cruz era para condenados. Condenados passam pelo júri, condenados passam por julgamento. E isso aconteceu com Estevão, literalmente. Mas olha o que vai acontecer. O rosto de Estevão diante dos seus perseguidores. Olha Atos 6, versículo 15, o que está escrito. Diz assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão foi levado ao sinédrio. Imagina que ele não foi levado com educação, ele não foi levado... Por aqui, Estevão, por favor. Não. Ele foi levado com violência, ele foi levado com raiva, ele foi levado já no coração e no semblante daqueles homens já o ódio para exterminar Estevão. Mas todos os que estavam assentados no sinédrio, sacerdotes, o sumo sacerdote, os doutores da lei que estudavam a lei, estudavam as Escrituras, os anciãos do povo, os empresários, os ricos ali da nação, todos assentados ali para julgar Estevão, olhando para ele, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. A pureza, a inocência, ali estava no rosto de Estevão. É muito nítido, é muito claro quando nós vemos lutas do bem contra o mal. Quando nós vemos a verdade e a mentira. Não tem jeito. A verdade triunfa, a verdade brilha, a verdade é bonita. E o mal é tão feio. O olhar de ódio é tão desagradável, mas não tem jeito, ele expressa. Ele está aqui do lado de fora. Viram o rosto de Estevão como o rosto de anjo. Como o rosto de anjo. É como se Estevão se transfigurasse ali. É como se Estevão deixasse aparecer a glória de Deus de dentro dele. Eu não sei na sua vida, mas é muito importante que momentos cruciais, momentos de
em que o inimigo vem com toda a sua fúria contra nós, é tão importante que a glória de Deus aqui esteja no nosso rosto. Que a glória de Deus apareça mostrando quem Deus é e quem nós somos. Não há o que temer. Nós sabemos que o povo de Deus é acusado, o povo de Deus é rejeitado, o povo de Deus é separado e é excluído, na linguagem de hoje, é cancelado por não partilhar das coisas deste mundo, por não partilhar. O mundo quer de todo jeito que a igreja, que o povo de Deus aceite os pecados do mundo, aceite como tudo normal, aceite como tudo estando certo. Não tem problema, não está tudo ok, não tem problema. Ideologia de gênero, lei do aborto, liberação das drogas e o pecado, não tem problema. Nós temos de ser politicamente corretos, mas não é assim que a palavra nos ensina. O mundo tem de olhar para nós e ver o nosso rosto como o rosto de anjo. Ver a presença de Deus em nós, a serenidade, a paz, a tranquilidade, o amor, o perdão tem de estar no nosso rosto. Não tem jeito, não tem jeito. É tão importante que a glória do Senhor aqui esteja. A Bíblia nos fala que Moisés esteve durante 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, lá no Monte Horebe, lá nas colinas do Sinai. E Moisés ficou lá 40 dias sem comer, sem beber. Claro que para Moisés esse tempo passou como se fossem poucas horas. Mas, porque é uma outra dimensão quando a gente está na presença de Deus. Mas quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. Seu rosto brilhava. Brilhava por quê? Brilhava por causa da presença de Deus. Brilhava porque ele esteve exposto à glória de Deus, ao brilho do Senhor, à santidade do Senhor. Então o rosto dele brilhava. Tanto que as pessoas disseram: Moisés, o seu rosto está brilhando, não podemos olhar para você. E ele pôs um véu sobre o rosto. Mas aquela glória ia esvanecendo, porque aquela glória era mantida pela presença de Deus. Jesus, ele se transfigurou diante dos discípulos. Ele chamou Pedro, Tiago e João para subirem a um alto monte. E lá naquele monte aconteceu algo tão maravilhoso. Jesus se transfigurou. A glória que estava dentro do Senhor, ela extravasou pela sua pele e o rosto dele começou a brilhar como o sol. A roupa dele ficou tão branca como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Porque a luz, a glória, atravessou os poros, atravessou a pele de Jesus. A glória de Deus. E nós sabemos que na nossa vida é assim também. Quanto mais nos expomos à presença de Deus, mais parecidos com Ele nós vamos ficando. A glória dele vai estar aqui no nosso rosto, no nosso semblante, não um semblante carrancudo, fechado de raiva, de ira, mas um semblante de pureza, de paz, de amor, um semblante da própria presença do Senhor. Como é importante sabermos isso, como é importante vivermos essa realidade. Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais parecida com Jesus eu vou ficando. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais parecida com Ele, com Jesus. Tanto que os discípulos, em certa ocasião, quando foram presos, o Sinédrio disse: reconhecemos que esses homens estiveram com Jesus. Porque a paz de Jesus, a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, a própria presença de Jesus estava com eles. E a sua vida? Será que as pessoas podem ver um semblante de anjo no seu rosto? Será que as pessoas podem ver que nos momentos mais difíceis você tem paz? Você está tranquilo? Mesmo que te tirem tudo? Vamos orar. Vamos orar por isso.
Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados, Senhor. Lava-me, limpa-me. Eu sei que o Senhor é puro, o Senhor é santo e eu tenho sido tão sujo, tenho pecado tanto. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, limpa-me de toda transgressão e dá-me um coração puro, cheio da Tua presença. Dá-me alegria da Tua presença e de ter no meu rosto estampada a Tua glória. Limpa-me, santifica-me e encha-me com Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu e viver todos os meus dias na Tua presença. Recebe-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando nós confiamos nele, queremos viver na Sua presença, a Sua glória é estampada em nosso rosto. Lembre do rosto de Estevão como o rosto de anjo diante de seus acusadores, diante das mentiras, da inveja e da raiva dos outros. Nesse tempo que nós vivemos aqui no Brasil, deixe a glória de Deus brilhar em seu rosto, com perdão, amor, paz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.